Francisco, bom, o título, A Imaginação Totalitária. De repente, está aqui o livro, olha, o livro do Francisco. De repente, alguém mais desavisado pode pensar que se trata de um livro, sei lá, sobre história, sobre um período antigo, de relações totalitárias, enfim. Mas, na verdade, o que você está tratando é de uma reflexão sobre o pensamento político e, principalmente, o pensamento de ódio entre pensamentos opostos na sociedade atual que a gente vive, né? Exatamente. Meu livro é um livro que me ensinou e gostaria de ensinar as pessoas, quando eu refleti sobre ele, a administrar os ódios políticos. Você comentou em ódio, me lembrei dessa frase, é uma frase de um segundo presidente norte-americano, John Adams, e ele sempre dizia que a política é a arte de administrar ódios. Acho que meu livro me ensinou isso e é isso que eu gostaria de passar para as pessoas. Não, como você mencionou bem, não é um livro que analisa a história da política. O totalitarismo marcou um período da história, são regimes políticos que aconteceram na história, no século XX, sobretudo. O meu livro não se trata disso. O meu livro se trata, antes de qualquer coisa, da descrição de uma disposição, de uma tendência do agir humano a preparar, o que prepara esse anúncio de possibilidade de um totalitarismo no mundo. Então, eu não vou falar de nenhum perfil do Estado, Sim. Não vou descrever nenhuma situação histórica, eu vou falar daquelas crenças que motivam um agir político. Ô Francisco, e o interessante é que, assim, em pleno século XXI, onde grandes nações já há tanto tempo discutem e estão em democracias, onde as pessoas têm o direito de expressar a sua própria opinião, discordar, ouvir o pensamento do outro, mas nunca teve tão na moda, por outro lado, o totalitarismo. As pessoas destilando ódio, destilando a sua própria opinião como sendo única nas redes sociais, em manifestações políticas ou até em conversas particulares. É ou não é? Nunca teve tão na moda. Não, hoje em dia, nós vivemos numa era da manifestação política e de uma política que é alimentada, sobretudo, pelo imaginário, da força, do ódio e do aniquilamento ao outro. Isso assim, nós temos uma tecnologia para isso, as redes sociais alimentam e mudam a percepção das pessoas com relação à sua participação política, o que elas entendem por participação política, e essa mudança de percepção a gente está colhendo os frutos e nós não colhemos ainda, nós estamos preparando o terreno para colher esses frutos. Eu escrevi um livro pensando nesse ambiente cultural. É um livro localizado no nosso tempo, não, como você mencionou, não é um livro realmente de história, é um livro que está pensando o futuro político e alertando, pelo menos chamando atenção para um risco. Eu não quero fazer nenhum previsões, mas é o trabalho de todo analista, de todo intelectual que pensa a realidade, prever possibilidades da realidade ser catastrófica, quer dizer, que pode dar errado. E como daria errado? Daria errado se nós não limitarmos, ou pelo menos não entendermos o tipo de crença que prepara as nossas ações, as nossas condutas. Então, esse meu livro é um livro que analisa esse tipo de crença, quer dizer, quais crenças motivam o agir político e aí que esse é o problemático para mim, quer dizer, essas crenças não são frutos da racionalidade, elas não são frutos daquilo que é comum a nós, que é essa capacidade de olhar face a face um no outro, entender os seus limites, entender que a natureza humana, a condição humana é miserável, é grandiosa também nos aspectos, mas também é problemática, é frágil, e achar que eu posso reformular a sociedade da minha cabeça, assim, através de uma mente que calcula, tem grandes otimismos e quer inserir todo mundo. O meu livro é um livro que mostra que a imaginação vinculada à política, dentro dessa coisa otimista de querer um mundo melhor, é perigosa, ela é perigosa. Tem uma frase, a gente separou aqui do teu livro, que diz o seguinte, olha, existe um incondicional apego a certas verdades tidas como incondicional. Ou seja, a pessoa pega essa verdade dela e ela descarta qualquer coisa diferente daquilo.
ela toma aquela verdade, aquela crença como absoluta. É isso que você vai chamar do imaginário, né? Olha, essas crenças compõem o imaginário. Tem uma questão assim, verdades absolutas, se elas existem, e eu defendo que existem, elas não estão na política. Essa é a ideia do meu livro. Essa é uma grande premissa. Exatamente. Né? Eu acredito que sim. Não existe um ponto ali que seja a verdade absoluta, o partido ideal, aquele que tem tudo que a sociedade precisa. Percebe? O próprio conceito de partido, a ideia de partido político, que é a ideia de participação de determinados grupos que se sentem representados pelos seus representantes, não pode trazer a ideia de verdade absoluta. Tem que trazer a ideia de verdade limitada, porque ele sabe que vive num ambiente plural, um ambiente que as pessoas falam, as pessoas trocam ideias, há um comércio plural de várias crenças e a política tenta resolver justamente isso. Quer dizer, a política não pode ser o ambiente, o local, não geograficamente pensado, mas o local em que se dá essa troca de ideias de verdades absolutas. Talvez esse local, esse ambiente, fica para a arte, para a religião, para a família, mas não pode ser a política. Porque quando a política traz para dentro dela verdades absolutas, crenças absolutas, que eu chamo de incondicional, aí, como você disse, como você leu, eu torno a participação do outro, a relação do outro, eu tento anular ele, quer dizer, eu tento falar, então você não pode ser condicionado à minha crença, então você tem que sair. E a política não é a voz do absoluto, a política não é a voz da totalidade, a política é a voz da nossa condição mais simples, frágil, equivocada. Agora, Francisco, a gente teve ao longo dos últimos anos, aí, desde 2013, grandes manifestações populares, motivadas por redes sociais, motivadas por grupos e tudo mais. A gente tem uma grande parte dessas pessoas que estavam nas ruas completamente perdidas. Elas não sabem nem muito bem o que é esquerda, o que é direita, e estão ali na rua se manifestando. Mas a gente tem sim uma parte dessas pessoas se manifestando que estão realmente se utilizando da imaginação totalitária. Por que elas têm esse tipo de constituição de pensamento? Porque a gente pode pensar, é falta de informação. Mas enquanto você está falando aqui, eu estou imaginando que não seja falta de informação, mas esse pensamento totalitário cria uma barreira que impede que a informação faça parte e eu consiga ter uma ideia um pouco mais geral, um pouco mais ampla do cenário político brasileiro ou até internacional. É isso? Sim, parte disso, claro. Porque, aliás, bem você ter localizado no tempo, né, entre 2013 e 2017 agora, o meu livro é pensado a partir de 2013. Os exemplos que eu dou, enfim, aliás, eu comecei a escrever ele a partir dos eventos de 2013. A partir do momento que o gigante teria acordado. Exatamente. Olha, exatamente, porque quando surgiu essa ideia de um gigante acordando, eu me peguei, quer dizer, meus amigos, pensando nos perigos deste pensamento, quer dizer, essa vivência brasileira, que sempre foi uma vivência política muito cheia de expectativas com relação aos seus políticos. Há uma espécie de... nós desconfiamos deles e tal, mas agora sim vai dar certo. Quer dizer, o povo foi para a rua. E eu estava muito preocupado com esse tipo de coisa, porque nessa que o povo vai para a rua, bota uma máscara, sai quebrando tudo, começa a identificar inimigos, vai para redes sociais e começa a identificar inimigos e os ataca. Era isso que estava me preocupando. E aí a ideia do meu livro é mostrar justamente, pelo menos apontar os riscos que esse tipo de coisa. Não trago nenhuma receita, não trago nenhum tipo de... então vamos fazer assim que vai dar certo. O que eu trago não vamos fazer assim porque vai dar... Eu até coloquei aqui numa das questões. Realmente, ao invés de o teu livro poder trazer a receita do bolo, não é esse o formato, mas eu acredito para alguém com a formação em filosofia que você tem, dificilmente vai escrever, né, uma receita de bolo, mas realmente você vem trazendo o beabá de como não fazer, de como não se criar esse pensamento totalitário, de conseguir ter um pensamento um pouco mais amplo. Agora, falando sobre ainda as manifestações, e você citou, né, colocam máscaras e tudo mais, até recentemente,
no carnaval, a gente vê figuras que não são políticos de fato, mas estão no universo da política sendo venerados, né, por multidões. A gente teve no passado o Joaquim Barbosa, agora é a vez do Moro, né, sendo considerados os grandes messias. Eles vão salvar a humanidade, os grandes heróis que vão resolver todos os problemas do mundo. Esse é um grande problema brasileiro, né? Sim. A gente concentrar as nossas energias, a gente deposita qualquer esperança e qualquer tipo de confiança numa figura. Aquele super-herói que vai conseguir resolver o problema. Essa é a vocação, lamentavelmente, equivocadamente, política desse brasileiro que acordou para a política. Essa é uma vocação perigosa, ao meu entender. Seja um juiz, seja um político, ele nada mais é do que o administrador do síndico e o administrador do condomínio e o síndico, né? Aquele que vai ver se está tudo ok. E dá muito valor a eles, dá muito peso a essas figuras. E isso é baseado, quer dizer, causado, por isso que eu chamei de imaginação totalitária. A política não pode ter nós não podemos dar à política esse grau de esperança. São pessoas que fazem um trabalho, têm que fazer o trabalho delas e fazer o trabalho bem feito. Mas salvar a nação, sabe, é um tipo de coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar, porque, para mim, quem salva a minha vida é o amor que eu tenho pela minha família, o amor que eu tenho pelos meus amigos, é isso que me interessa. Eu não quero saber de político dizendo para mim, ou depositando as minhas expectativas mais importantes, né, aquelas mais importantes expectativas que eu tenho sobre a minha vida, agora está na mão do político, o político vai resolver. De jeito nenhum, quer dizer, isso é a ideia de criar mitos políticos. E essa ideia que você traz no teu livro, de que esse pensamento, essa imaginação totalitária, ela transporta esse indivíduo para um mundo completamente utópico. Sem dúvida nenhuma. A ideia de utopia está presente o tempo todo no meu livro. Porque qual que é assim, a grande sacada, né, de todo esse problema da utopia? É porque a utopia é um momento que aparece, é uma ideia, né, política, filosófica, que aparece em um determinado momento da história e que, de alguma forma, está substituindo aquilo que a religião fazia. Essa é a ideia de utopia. A utopia vem num momento da história que substitui aqui o papel que a religião tinha. Nós vivemos num período histórico... Que era? O papel da religião é esse que dá a promessa para o homem mesmo. Né? Ok. O final da vida humana, quer dizer, o horizonte de significado para a vida humana se dá pela religião. Uma pessoa religiosa sabe que a vida dela tem conteúdo, tem significado. E o que é importante? Que este significado não se resolva no mundo. Para um cristão, por exemplo, a resolução da sua vida mais salvífica, a salvação da sua vida não se dá no mundo. Quer dizer, claro. A crise do cristão... É justamente com o fim desse mundo. Exatamente. Né? A crise do cristão é entender que há um reino e o reino não é aqui, deste mundo. E com o fim, quer dizer, essa ideia não terminou, mas assim, com o esgotamento histórico dela, a gente chama isso na filosofia de secularismo, quer dizer, a presença muito forte de uma crença na racionalidade e há um abandono da fé, fica um buraco, fica um vazio, fica um vazio de significado. E aí que entra a política. As utopias são utopias que tentam justamente, são imagens de um futuro que substitui a religião. As utopias podem ser chamadas de religião substitutas. Só que qual que é a diferença? Se a religião aponta para o outro mundo, quer dizer, se a religião aponta para um horizonte que não é este, a política não. A política só pode lidar com este mundo. E aí é querer fazer deste mundo, do Estado, da comunidade, um templo de adoração. Então, eu tiro a política, eu tiro a religião e começo a cultuar o Estado, começo a cultuar os políticos. É muito interessante o teu raciocínio com relação à religião. Se eu não me engano, é aqui no terceiro capítulo do teu livro que você fala que o cristão, ele, por acreditar no divino, por acreditar numa outra instância, então acaba não levando muito em consideração alguns aspectos do cotidiano, alguns aspectos do hoje, que a política, pelo menos, tenta organizar. Sim, o cristão é aquele que... Olha, tem uma coisa muito importante que o nosso telespectador está assistindo ao seu programa, que o cristão é uma emissora que é cristã, tem que valorizar muito no cristianismo, e eu procuro valorizar isso no meu livro, que é o seguinte,
não é que o cristão olha o mundo e vê no mundo algo que ele precisa se distanciar. Não, ele está no mundo. O que ele não pode, e isso que o cristianismo ensinou na história, independente das diferenças religiões, né? De diferentes denominações. Eu digo aqui a igreja no sentido geral, né? Sem muitas discussões, mas a igreja no sentido geral, como comunidade de Deus, né? Do povo de Deus. A igreja foi colocada como distinta do Estado pelo cristianismo. Quer dizer, quem distinguiu de forma total e completa, bem feita, a ideia de que, bom, o que é de César é de César, o que é de Deus, foi o cristianismo. Antes do cristianismo, essa mentalidade não existia. A figura do faraó, a figura do sumo sacerdote era idêntica à figura de um político. Ele tinha o mesmo papel. E isso não acontece no cristianismo. A figura do político cumpre um papel. Ele cuida das coisas humanas. E a figura do sacerdote cuida das coisas divinas. Esta separação é a coisa mais importante para entender, por exemplo, o que eu tenho trazido no meu livro, o que eu trouxe no meu livro. Porque o que a imaginação totalitária faz no fim da modernidade? Quer dizer, no fim desse período, aí, no final do século XIX, 1800 e pouco, comecinho do século XX. O que a imaginação totalitária faz? Ela se apropria deste sentimento de que o mundo precisa ser governado por um final da história. De que essa comunidade dos homens esta comunidade aquela que realizará o final dos tempos. Essa é a ideia, quer dizer, eu estou pegando, invertendo aquilo que o cristianismo é. Essa, na minha opinião, é uma das coisas... Não é nada novo, quer dizer, no meu livro eu só trouxe aquilo que alguns filósofos, que nós brasileiros não estamos tão acostumados a lê-los, né? O brasileiro médio, que lê jornal, que vai à igreja, que vai no seu jogo de futebol ao final de semana, que conhece um pouco, né? que está ali antenado com as coisas. Ele se apega muitas vezes a informações e esqueceu do debate mais genuíno e não conhece. Meu livro é um pouco desse convite a conhecer esse debate. E eu acho que o grande convite que você faz, extremamente pertinente, eu repito, para o universo que a gente tem vivido, é de que a gente tem que baixar o muro de proteção ali das nossas ideias e conseguir ouvir o outro. Né? Então, fugir da imagem totalitária e conseguir entender um cenário muito mais amplo do que é a política. Muito. E você tocou num termo que é muito importante para o meu livro, que é o outro. O que é o maior perigo da imaginação totalitária que eu trago é justamente, precisamente esse. Nós, quando estamos tomados por essa imaginação, ela olha o outro e não mais como o Wagner, como o Cauê, como o Francisco. O outro passa a ser um elemento que você só tira, é um risco. O outro precisa ser, pela imaginação, aniquilado. Ele faz parte de dentro de um teorema científico, que você fala, bom, eu vou riscar aqui e retiro. Porque é diferente. Porque é diferente. Então, esse é um problema sério da imaginação, da imaginação totalitária. O risco da despersonalização do nosso adversário político, que, no fundo, vive nos mesmos dramas que a gente. Muito bom. Francisco, muito obrigado pela vinda. Espero que você possa voltar outras vezes. Estou aberto ao convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Wagner. Valeu.